1 Reis 17, versos 10 a 16, e diz assim: então Elias foi para Sarepta, e quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. E Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. E quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: traga pão também, por favor. Folgado esse profeta, né? Porém, ela respondeu: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. E estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. E depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, e nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. E então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Essa história para mim ela é tão significativa, porque a gente vai ver primeiro uma viúva, não alguém que tinha posses. Segundo, alguém que tinha uma porção para a família, só tinha para aquela refeição. E ela recebe uma ordem do profeta que só pode ser obedecida por fé. Vai e assa primeiro para o profeta. O profeta ali, ele simboliza Deus trabalhando na terra. É um símbolo. E ela prepara então um pãozinho e dá um pouco d'água, porque era tudo que eles tinham para comer. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Não faltou farinha nem azeite. O que Deus está falando não é que você vai ficar rico e que dízimo e oferta é plano de investimento, está entendendo? Você não vai receber dividendos, mas você tem a promessa de Deus de que Ele vai suprir a tua vida e vai abençoar a tua vida. Você tem a promessa de Deus que toda a obra das suas mãos vai dar certo, vai prosperar, porque Deus vai abençoar as suas mãos. E a gente vai ver a graça de Deus fluindo na nossa vida. É um princípio de fé. Estava havendo guerra em Angola, e nessa guerra a cidade de Lobito foi sitiada. De um lado estava o exército do governo, do outro lado estavam os rebeldes, e ninguém podia sair nem entrar na cidade. E quando você tem isso, a comida acaba na cidade. E o único lugar que tinha 4 toneladas de fubá era a igreja, que eles tinham recebido antes do cerco 4 toneladas de fubá. Só tinha fubá, mas era a única comida de toda a cidade. E o povo vinha para a porta da igreja para comer fubá com água, fubá com água, fubá quente, fubá frio, tanto faz, mas fubá com água. Mas ninguém morreu de fome. A missionária disse que não aguenta ver fubá até hoje, mas não morreu de fome. O que eu quero dizer é que Deus supre.
de muitas maneiras diferentes. Eu podia contar da minha vida, quantas vezes eu fui suprido por Deus. Quantas vezes eu fui suprido por Deus. Suprido com o meu trabalho. Você lembra aquilo que eu falei no começo, lá que eu não tinha dinheiro? E aí eu comecei a vender bolso de guarda-pó de colégio. Naquele tempo a gente não usava uniforme, usava um guarda-pó que você vestia por cima na roupa. E a única coisa que era a marca da escola era o bolso. E a associação de pais e mestres é que vendia o bolso, cobrava caro porque era o dinheirinho deles. E eu descobri como é que fazia bolso, e como é que fazia a serigrafia do bolso. E eu ia para a porta do lado de fora, porque lá dentro não podia, do colégio, dizia, bolso pela metade do preço. Mas você não imagina quanto bolso que eu vendi. Depois aprendi a vender camiseta. Eu me lembro que eu cheguei para um árabe lá, e árabe é difícil. Eu falei assim, olha, eu tenho uma encomenda para vender 300 camisetas, serigrafia. Mas eu não tenho dinheiro para comprar 300 camisetas. Você me vende faturado em 7 dias, eu te dou um cheque. Eu tinha 16 anos, ia dar um cheque para ele para cobrir o meu negócio. Você imagina um moleque de 16 anos ir lá comprar 300 camisetas lá na loja, não é? E o cara diz assim, não conheço você, não vendo fiado para quem eu não conheço. Eu cheguei 9 horas da manhã lá, saí 4 da tarde. No final da tarde ele disse, tá bom, eu vou experimentar, se você é bom. Me vendeu as 300 camisetas. Dei o cheque. Mas nenhum árabe faria isso, pode ter certeza. Consegui vender uma semana, antes de uma semana eu fui lá com o dinheiro na mão. Falei, devolve aqui meu cheque, toma aqui o seu dinheiro. Aí ele olhou para mim assim, agora eu conheço você, e vou te ajudar. Esse homem não somente me dava as camisetas para vender, como ele ensinava a fazer o preço, me ensinava a como cobrar, e me ajudou até o último dia que eu trabalhei com serigrafia. Ele virou o meu pai na área de comércio, e olha que eu não sou bom em comércio, mas tinha um turco do meu lado lá que sabia. Isso é bênção de Deus. Você entende o que eu quero falar? É bênção de Deus, são maneiras de Deus, nessa dinâmica de mexer com as coisas da nossa vida. E eu queria desafiar você a pegar isso e descobrir a alegria de Deus. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, preciso de uma resposta tua. Me lembro quando o Michel estava para nascer, a grana estava muito curta, eu não tinha dinheiro para pensar em todas as coisas, e um dia, numa quarta-feira, eu à noite dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu preciso de um aumento, o Senhor tem que me dar um aumento, eu não vou falar com ninguém, porque o meu patrão é o Senhor. Sexta-feira, ligo o vice-presidente da igreja lá na cidade de São Paulo, onde eu estava, e disse assim, olha, essa semana toda, desde quarta-feira eu estou incomodado, porque o pastor deve estar passando necessidade, agora vem mais um filho, eu quero dizer para o irmão, não vim na assembleia domingo, que eu vou propor um aumento de salário. Vai, aleluia. Entende como funciona? É a graça de Deus. A gente é fiel no pouco, Deus é fiel no muito.